Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, que está em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e 4, que diz assim: Bendito seja o Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdia e de todas as consolações, o qual nos consola em todas as nossas tribulações, para que possamos consolar os que estão em qualquer tribulação por meio da consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Então a palavra de Deus nos fala assim no dia de hoje, que a gente não deve se entristecer pelas tribulações que a gente passa, mas que seja agora para nos gloriar nas nossas tribulações. Porque quando passamos por tribulações e conseguimos suportar essas tribulações, Paulo fala assim: você quer se gloriar? Você se glorie então nas tuas tribulações. E Paulo nos diz assim: irmãos, não fiquem entristecidos com a minha tribulação, porque a minha tribulação é para o consolo de vocês. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus é na minha vida, Jesus é na minha vida. Então, quando eu clamo ao Senhor, Ele tem misericórdia e Ele me socorre da minha tribulação. Então, isso é um consolo para vocês que estão passando por tribulações. Então, irmãos, eu sempre digo assim: você quer dar um testemunho? Nós temos vitórias. Às vezes a gente conta testemunho, já contei testemunho sobre carro, que foi bênção, que o Senhor nos abençoou. Mas tribulações que passamos tribulações na carne, tribulações que conseguimos vencer através da oração, jejum e fé, salvando esposos, filhos, uma cura. Então, as tribulações, Paulo fala assim, as tribulações que nós vencemos, que eu venci, irmãos, é para consolo de vocês, porque se eu venci as minhas tribulações, vocês também vão vencer as tribulações de você, porque em Cristo posso tudo aquele que me fortalece. Então, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos ajuda. Então, Paulo fala isso. Você quer dar um testemunho? Dê um testemunho de que você venceu uma tribulação. Porque às vezes um irmão está passando pela mesma tribulação que você. Então, Paulo está dizendo assim, que, irmãos, não fiquem entristecidos pelas minhas tribulações. Porque que muitas vezes, irmãos, hoje o Senhor fala assim, te cala. Te cala para que você não fique falando das tribulações. Muitas vezes, irmãos, a gente está com um sorriso no rosto, mas só Deus sabe a tribulação que a gente está passando. Às vezes um irmão lá na igreja, ele só vai saber porque Deus levanta um profeta para dizer: minha filha, meu filho, eu sei a luta que você está passando, com um sorrisão no rosto. E ninguém desconfia de nada. Então hoje, na verdade, o Senhor pede para a gente se calar, para a gente chorar e buscar a face dele, que a gente não fique contando, mas você vai se gloriar na tua tribulação, que depois que você vencer a tua tribulação, em silêncio, sem não contar para ninguém, mas muitas das vezes a gente sente aquela necessidade de poder estar contando para um irmão, para que o irmão ajude em oração. Mas muitas vezes nós fazemos errado, a gente não precisa contar o que a gente está passando.
A gente tem que só pedir oração. E aquele servo de Deus, que é servo de Deus mesmo, ele não vai ficar perguntando, irmão, o que está acontecendo com você? Não, ele vai se preocupar e ele vai orar ao Senhor. Senhor, eu estou entrando em oração por esse irmão. Eu não sei o que está passando na vida dele, mas ele veio me pedir oração. Esse sim é um irmão que está focado na presença de Deus. Enquanto aquele que fica perguntando, aquele é o curioso. Então, às vezes, você está pedindo para uma pessoa errada. Porque o servo de Deus, ele vai dizer, amém, irmã, vamos orar sim. Mas você não precisa ficar expondo a tua tribulação. Mas depois você vai dar testemunho dela. Depois que você venceu essa luta, assim como Paulo está falando, não entristeçais com as vossas tribulações, porque as tribulações são para a vossa glória, porque vocês venceram a tribulação e é para a glória de Deus que vocês venceram, porque Deus estava com vocês e vocês venceram. Não entristeçais com as vossas tribulações, porque Deus é fiel. Quando a gente pergunta ao Senhor o que está acontecendo, o Senhor é fiel em nos responder sempre. Então, que fiquemos com essa direção que Paulo nos dá no dia de hoje. Eu entrego essa palavra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.